Senhor falou para mim muito forte, para falar para os irmãos, sobre a fé como um presente, como um escudo e como uma semente, amém? Primeiramente, o Senhor falou para mim da fé como um presente, lá no livro de Efésios, capítulo 2, onde o apóstolo Paulo fala, né, na sua carta, sobre como nós somos salvos pela graça do Senhor. Como nós somos salvos pela graça do Senhor. E quando ele fala disso, ele fala que nós somos salvos mediante a fé. E o Senhor me fez parar para pensar um pouquinho sobre isso. Amados, nós todos sabemos que a fé, ela é muito além de um sentimento, muito além de um pensamento. E recentemente eu descobri algo interessante sobre ela, nessa experiência que eu tive aqui na inauguração da sede. Eu estava aqui na igreja e, de repente, eu estava orando ao Senhor e o Senhor fez uma pergunta muito inusitada para mim sobre a fé. Ele falou, filha, você realmente crê em mim? Eu falei, Jesus amado, como assim? E aí o Senhor me fez parar para pensar sobre a fé mesmo. Como a fé, ela precisa ser algo nas nossas vidas que vai além das nossas palavras, que vai além do que a gente diz ter. Precisa ser algo que define as nossas vidas. E por isso o Senhor me fez olhar para a fé como um presente. Amados, quantos nesse mundo têm fé nas coisas erradas? Quantas pessoas lá fora, amados, estão aplicando a sua fé em coisas que não vão levar eles para o caminho do Senhor? Quantas vezes, amados, eu mesma, antes de vir para a igreja, eu apliquei a minha fé com tanta veemência em coisas que só iam me levar para o caminho da perdição. E o Senhor me fez olhar para a fé como o primeiro presente que Ele dá nas nossas vidas. Não que nós tenhamos que ver a fé como algo que o Senhor simplesmente coloca em nós, mas o fato de Cristo ter se entregado naquela cruz nos possibilitou ter fé nele. Antes, amados, era apenas um povo seleto que podia professar essa fé. Nós sabemos disso. E o Senhor abriu esse caminho de fé para que nós pudéssemos passar. E então o Senhor olhou para mim e falou, hoje ainda o Senhor falou isso para mim, falou assim, filha, o que a gente faz quando a gente recebe um presente precioso? Eu pergunto para os irmãos, o que vocês fazem? Vocês deixam jogado? Guardam numa gaveta? E aí o Senhor falou ao meu coração, quando nós recebemos esse presente que é a fé, nossa atitude primordial é guardar essa fé. Amados, às vezes a gente faz isso com a nossa fé. A gente pega a nossa fé, transforma numa palavra pequenininha e deixa ela embora. As situações do dia a dia vêm, amados, e essa fé, esse presente, que é crer em Cristo, se torna algo tão trivial que a gente trata como se fosse só mais uma coisa das nossas vidas. Amados, poder crer em Cristo, conhecer a graça de Cristo, é o maior presente que nós vamos receber em toda a nossa vida. Não pode ser tratado como algo trivial. A cruz de Cristo não é algo trivial. É o que definiu a sua existência hoje nesse lugar. É o que Cristo fez naquela cruz. Por isso, amados, nós precisamos nos apegar a esse presente. Nós precisamos guardar esse presente chamado fé. E em seguida o Senhor falou ao meu coração, amados, sobre a fé como um escudo. E aí o Senhor falou muito no meu coração, porque eu posso falar para os irmãos, quem me conhece sabe. Eu até brinco que eu dei muito trabalho para Jesus, porque eu era ateu antes de vir para a igreja. Como eu falei, eu tinha a minha fé aplicada em coisas erradas. E quando a gente se converte, a gente sabe que o Senhor Jesus tem um trabalhão com a gente, né? Tem todas aquelas ideias erradas, os preconceitos contra si, contra os outros. Existem mentiras que o inimigo coloca nas nossas mentes para tentar desacreditar Deus nas nossas vidas, para tentar nos fazer ter dúvida dessa fé maravilhosa que o Senhor abriu a oportunidade para nós. Por isso, ali com vocês, lá em Efésios 6, naquele trecho da armadura de Deus, Efésios 6:16, que fala da armadura do Senhor, em específico da fé. E o Senhor falou ao meu coração, a nossa fé, amados, ela precisa ser o nosso escudo, todos os dias das nossas vidas. Por quê? Os dardos inflamados do maligno, amados, eles estão o tempo todo sendo lançados nas nossas vidas. Como tentações, como setas, como palavras, às vezes, de alguém que nos fere, como decepções, como falsas ilusões que, às vezes, nós mesmos criamos e nos deixamos levar pelo papo do inimigo. Amados, nesse tipo de situação, nós precisamos erguer o escudo da fé. Eu até me lembrei quando a minha irmã comentou aqui, na hora que ela ministrava o louvor, desse período em que ela desacreditou das promessas do Senhor para a vida dela. E naquele período, o Senhor me mostrava
Nós não podemos batalhar a batalha espiritual e a batalha da vida, amados, sem o escudo da fé. Por quê? Porque a fé é a resposta para as nossas batalhas. Realmente o inimigo vai soprar nos nossos ouvidos e vai dizer na nossa cara: você não pode, você não é capaz, você não vai vencer, você não tem força. E realmente, amados, vamos falar a verdade? Nós não temos força, nós não temos capacidade. Porém, no escudo da fé, o Senhor mostra para nós o que está escrito. Ele é forte, Ele é capaz. Nós precisamos colocar o nosso escudo na nossa frente quando nós vamos batalhar o nosso dia a dia, na nossa vida espiritual e na nossa vida também. Porque nós sabemos que não dá para separar as duas coisas, amados. E se nós não tivermos o escudo da fé erguido, com certeza todo o restante da armadura vai por água abaixo. O capacete da salvação, o calçado do evangelho da paz, a couraça da justiça. Por quê? Sem a fé para proteger tudo o que nos constitui, como nós vamos batalhar lá fora? Qualquer dardo vai nos derrubar e vai desestruturar essa armadura que o Senhor coloca sobre nós. Nós precisamos ver a fé como algo prático, amados. E por isso eu estou falando de escudo. Às vezes a gente deixa a fé simplesmente como um sentimento. Eu falo por mim mesma. Muitas vezes eu olhava para algumas situações e falava para o Senhor: Senhor, eu não tenho fé para isso não. Minha fé acaba aqui, Senhor. A minha fé é bem limitada. E é nesse ponto que eu gostaria de entrar no principal, amém? Que é lá, vamos ver se eu consigo achar o versículo certo agora. Em Lucas 17, 5. Isso. Estou tão nervosa que eu perdi o versículo, irmãos. Eu vou ler para vocês rapidinho. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Amados, a fé como semente foi a principal revelação que o Senhor me deu nessa palavra. Por quê? Como eu falei para os irmãos, no dia que eu estava aqui, que o Senhor me deu essa palavra, eu estava dizendo justamente para o Senhor aquele monte de desculpas que a gente inventa para falar para Deus que a gente não pode, que a gente não consegue, que não pode fazer para o Senhor, que isso, que aquilo outro. Como eu sei que a Maria que está aqui provavelmente é convertido, sabe? Eu sei que todos nós temos os nossos dilemas, eu tenho os meus. E nesse dia, o Senhor parou todo o meu discurso e falou para mim: filha, você tem fé? Você realmente acredita em mim? Porque, amados, a gente tem medo de tantas coisas. Eu falo que eu sou tão medrosa. Eu tenho medo de cirurgia, tenho medo de doença, tenho medo de gripe, tenho medo de tudo. E nesse dia o Senhor me confrontou. Falou: filha, por que você vive com tanto medo? Você não tem fé de verdade? E aí ele me fez parar para pensar, amados, em quantas vezes eu já falei para ele que a minha fé era pequena, que minha fé era pouca. E ele me lembrou dessa palavra. E ele me fez pensar sobre o porquê que ele comparou a fé, uma coisa tão especial, tão tremenda, uma simples semente. Uma semente tão pequena como um grão de mostarda. E aí ele me falou algo tremendo, amados, que até hoje me marcou muito. Ele falou para mim: filha, não importa o tamanho da sua fé. O que importa é que ela é frutífera. E você tem que fazer o uso certo dela. Se você fizer o uso errado dela, realmente você não vai vê-la, você não vai percebê-la e você vai achar que ela é só uma palavrinha no seu vocabulário. Mas o importante é que você plante a sua fé. E aí, amados, é onde eu gostaria de entrar com os irmãos. Eu percebo que nós, quando a gente lida com a fé em Cristo, nas promessas dele, nós cometemos alguns erros em alguns momentos. O primeiro erro é olhar para o tamanho da nossa fé. É achar que a nossa fé não é suficiente. Amados, às vezes nós temos pouca fé, como Pedro tinha, quando Jesus chamou ele para o mar. Às vezes a nossa fé é pequenininha, amados, mas ela é real. E isso para o Senhor basta. Para o Senhor basta, amados, que nós creiamos nele. O resto ele faz. O problema, amados, é que às vezes a gente diz que tem fé, mas no primeiro vento, a gente simplesmente deixa a fé de lado e começa a caminhar com as nossas próprias pernas. E então o Senhor falou para mim: filha, você tem fé. Olha para dentro de você que você vai ver. O problema maior é que você não está plantando a sua fé. O seu principal problema é que você pega a sua fé, coloca dentro do bolso e segue a vida. Amados, eu falo para os irmãos, o Senhor me abençoou muito. Eu tenho uma família abençoada, tenho um marido maravilhoso. Eu tenho todos os motivos do mundo para glorificar a Deus, mas nem sempre foi assim. E eu sei, amados, que é natural, principalmente a gente que é jovem, a gente ter sonhos. Eu falo que a juventude é o momento da semeadura. É o momento que nós temos para plantar sementes que nós vamos colher delas para o resto da vida. Não é verdade?
É o momento que a gente decide por que profissão nós vamos seguir, com quem nós vamos passar o resto da nossa vida. E, principalmente, eu não lembro que pregador que foi uma vez disse isso, eu achei interessantíssimo. Ele falou que a juventude, às vezes, é um momento, amados, em que nós decidimos onde nós vamos passar a eternidade também. Porque é nesse momento, amados, que nós fazemos escolhas que vão nos afetar para o resto da vida. E eu creio que o Senhor me deu essa palavra justamente por isso. Porque nós aqui hoje estamos num tempo de semeadura. Nós estamos num tempo, amados, de plantar a nossa fé. E o Senhor me mostrou, amados, que não só deixar de plantar a fé nos prejudica, mas plantar a nossa fé no terreno errado nos prejudica. Amados, quanto tempo nós passamos plantando a nossa fé no terreno errado? E eu falo assim, já de convertidos, eu não falo nem mais do tempo da ignorância, como eu falei no início. Quantas vezes a gente planta a nossa fé no terreno da nossa vontade, da nossa carne, do que nós pensamos ser o certo? Quantas vezes nós pedimos para o Senhor uma coisa insistentemente, mas não paramos para perguntar para o Senhor se é isso que Ele quer para nós? E isso, amados, plantar a semente no terreno certo, faz toda a diferença na hora dessa semente brotar, germinar e crescer e se tornar uma grande árvore. Faz toda a diferença. Porque eu creio, amados, que a fé é uma semente especial de Deus que foi criada para plantarmos no terreno da sua vontade, não da nossa. No terreno da vontade de Deus, amados, a sua fé vai sim germinar, vai sim virar uma frondosa árvore, amados, que vai abrigar outros, vai dar sombra para outros e vai frutificar. E é isso, amados, que o Senhor mais falava ao meu coração. Peça para esses jovens plantarem a semente da fé deles no terreno da minha vontade, não da deles. Porque, amados, o Senhor quer usar cada um de vocês. Eu não estou falando de púlpito, de microfone, porque o Senhor não precisa disso. O Senhor não precisa disso. Ele é muito maior que tudo isso aqui. Amém, amados? Ele usa, glória a Deus, mas Ele não precisa disso. Eu estou falando, amados, de ser um instrumento de Deus aonde quer que nós iremos, que nós formos, que nós pisarmos. Para isso, amados, a nossa fé tem que estar plantada no terreno certo. Eu falo, amados, que no começo da minha conversão, eu passei por uma experiência complicada. A minha irmã foi batizada com o Espírito Santo assim. E eu nem sentia Deus, eu chorava, falava, Senhor, tem alguma coisa errada comigo, o que acontece? E o Senhor falava para mim, filha, não é o tempo, espera o meu tempo. Quando for o tempo, eu vou desenrolar o que eu tenho para você, espera o meu tempo. E foi passando o tempo, eu não sou batizada com o Espírito Santo. E o Senhor foi me mostrando, amados, que eu estava plantando minha fé no terreno errado. Por quê? Eu desejava algo de Deus? Desejava. Eu queria ser batizada com o Espírito Santo, ser usada por Deus, dom de profecia? Queria. Mas, amados, às vezes eu via alguém passando uma necessidade e eu virava a cara. Adianta? Olha só, amados, como às vezes nós não paramos para pensar o que nós estamos plantando. Depois de muito tempo, o Senhor me ensinou a orar diferente. Falou, filha, você tem que plantar a sua fé em outro terreno. E aí eu comecei a orar e falar, Senhor, me dá amor pelas almas. Senhor, me ajuda a amar mais, Senhor. Me mostra como amar os teus filhos, Senhor. Me ajuda a olhar com os teus olhos. E às vezes, amado, a gente derrapa. Eu até hoje, eu derrapo muito. Às vezes a gente julga. Às vezes a gente usa a nossa boca para amaldiçoar em vez de abençoar. É difícil, amado, porque a nossa carne ela é terrível. Mas hoje eu creio, amados, que o Senhor quer que a gente plante no terreno da vontade dEle uma semente especial. Eu sei a semente que eu trouxe dentro de mim, da minha fé. Eu sei o que eu quero pedir para o Senhor na presença dEle. E eu sei que cada um de vocês tem algo que vocês querem pedir para o Senhor da presença dEle. E eu tenho convicção, amados, de que o Senhor quer nos dar isso que nós estamos pedindo. O Senhor quer usar as nossas vidas. Eu ouço, às vezes, eu converso com a minha irmã. O Senhor, eu creio que é um tempo que a igreja, nosso ministério e o ministério no Brasil precisa de um avivamento, sim. Precisa ser, sabe, acendido de uma forma especial, porque o mundo, amados, está de mal a pior. A gente percebe isso todos os dias. E eu creio, amados, que o Senhor ele trabalha de formas que a gente não entende. Como, por exemplo, nesse caso. Ele usa uma sementinha desse tamaninho, que ninguém dá nada, para fazer, amados, às vezes uma coisa maravilhosa, que vai gerar frutos para outras vidas. Amados, imagine agora cada um de vocês com a semente da fé plantada no lugar certo. O que isso aqui vai virar? Uma grande floresta de mostarda. Brincadeiras à parte, eu creio que os irmãos estão entendendo. Se cada um de nós plantar a nossa semente na vontade de Deus, amados, nós vamos sim saquear o inferno, mas da forma certa. Sabendo, amados, que para saquear o inferno, nós precisamos, acima de tudo, amados, acima de tudo, ter no nosso coração o presente da cruz,
que nos foi dado. Ter nas nossas mãos o escudo da fé que nós precisamos usar. E temos que saber, amados, que tudo que nós plantamos vai gerar frutos e vai afetar outras vidas. Amados, a fé, eu falo que ela é algo sobrenatural. Pouco tempo atrás, não faz muito tempo, eu estava num culto onde a minha irmã ministrou. Tudo que acontece comigo, a Nancy está junto. E foi quando o Senhor começou a desenvolver esse manto no meu coração. Eu falei algo para Deus, amados, tão absurdo. Hoje eu vejo como é absurdo, mas eu falei isso para Deus por anos. Não foram dias. Tudo que Deus falava para mim, eu falava: Senhor, mas eu estou fraca espiritualmente. Senhor, mas eu não consigo. Enquanto ela ministrava o louvor, eu fui orar, eu fechei os olhos, eu fui falar para Deus. Falei: Senhor, eu estou fraca espiritualmente. Na hora que eu fui falar, o Senhor fechou minha boca e falou: filha, não fala isso não. Eu acho que Deus cansou de tanto que eu falei isso na minha vida. Falou: filha, não fala isso. Porque eu não morri numa cruz para você dizer isso. Eu não morri numa cruz para você se chamar de fraca, para você dizer que você é fraca espiritualmente. Amados, o Espírito Santo habita em nós. Como a gente é fraco espiritualmente? Não faz sentido. Olha como a gente é incoerente, como eu fui incoerente. O Espírito Santo de Deus, Criador de todo o universo, habita em nós e a gente fica falando que a gente é fraco. A gente tem o Espírito Santo dentro de nós e fica falando: eu não consigo, eu não posso fazer, eu não tenho capacidade. Amados, realmente, eu falo por mim mesmo, ouvir aqui hoje, pregar, foi plantar a fé na presença de Deus. Porque realmente eu olho para mim e vejo que eu não tenho capacidade. Mas eu sei, amados, que o Senhor, Ele usa as coisas loucas para confundir as sábias. Eu sei que o Senhor faz essas coisas para mostrar que a glória é toda dEle. Que nós não temos como mesmo, amados, fazer nada para Ele, porque Ele é perfeito. Porém, Ele nos deixou essa oportunidade, pequenininha, amados. Tão pequenininha que às vezes ninguém vai ver. Sabe, amados, eu percebo isso. A fé que nós precisamos plantar na presença de Deus, às vezes é algo tão secreto, tão íntimo seu com Deus, mas depois quando ela germinar e gerar a árvore que tem que gerar, e gerar os frutos que tem que gerar, amados, uma árvore saudável, uma árvore adulta, saudável, a primeira coisa que ela faz depois de florescer é dar frutos. Eu fico pensando, amados, se nós realmente plantássemos a nossa fé, quantas pessoas não seriam atraídas para a presença de Deus? Não estou dizendo que vocês não fazem isso, amém? Mas eu creio que o Senhor quer algo especial nessa noite em relação a isso. E isso foi outra coisa que o Senhor me fez meditar sobre. Amados, a palavra de Deus é fiel. Eu creio que todos aqui concordam com isso. E a palavra de Deus fala que tudo que a gente semeia, a gente vai colher. Tudo que você semeia, você vai colher. É uma lei bíblica que a gente fala, né? É engraçado, amados, como nos tempos atuais, a gente fala da igreja primitiva, ou fala da igreja antiga, e que era assim, e que era assado. E a gente continua colhendo, às vezes, as mesmas coisas. E a gente não para pensar no que a gente está plantando. É engraçado como a gente fala tanto, amados, de mudança, da necessidade de algo acontecer, mas a gente não para pensar se a gente realmente está olhando para a direção certa. Eu falo, amados, porque é o que eu falo, eu não sei falar de outra coisa a não ser do que eu vivi. E eu passei muito tempo falando para Deus os meus medos. E, de repente, nos últimos meses, o Senhor tem me mostrado que essa vida aqui, amados, ela vai ficar aqui. Que não importa, amados, o que vai acontecer comigo até o último dia da minha vida, porque se eu não estiver com Ele depois disso, o que ficou para trás e não valeu de nada. E, por causa disso, amados, o Senhor tem ministrado ao meu coração. Fica atenta no que você está plantando. Porque, às vezes, você está querendo plantar tanto nessa vida, tanto nas coisas que vão te trazer algum retorno, e você está esquecendo de plantar na minha presença. Eu falo até por causa do meu dia a dia. Eu e o Lucas, a gente trabalha muito, chega tarde em casa. E, às vezes, a gente está numa situação que você olha e fala: meu Deus do céu, eu dormi e eu não consegui orar. O sono pegou e foi. Acontece com todo mundo, é natural. Porém, amados, nós temos que aprender a olhar para as nossas vidas e contar os dias. Porque a gente não sabe o dia de amanhã, amados. E por isso é tão precioso que a gente plante essa semente hoje. Porque essa capacitação de Deus para que a gente possa colher frutos diferentes vem da semeadura de hoje. Nós não podemos querer colher coisas diferentes, amados, plantando a mesma semente que já plantaram. Nós temos que plantar algo diferente. E eu creio que o que o Senhor quer que nós plantemos hoje é a nossa fé na presença dEle, amém? Eu não sei, irmãos, as necessidades de vocês, eu não sei o que se passa no dia a dia de cada um.
Mas eu sei que o Senhor, Ele não é um Deus mentiroso, Ele não é um Deus menino. E Ele fez muitas promessas nessa palavra que independem de profetas. Ele fez promessas aqui que são eternas e são infalíveis. E Ele fez uma promessa para nós, que estaria conosco todos os dias das nossas vidas. E essa promessa, amados, ela não falha. E eu me pergunto, amados, por quê? Por que, amados, às vezes a gente se sente tão só? Por que às vezes a gente deixa essa sementinha guardada no nosso bolso, ao invés de plantar ela na presença de Deus e regá-la, amados? Porque, afinal de contas, a palavra de Deus fala que o justo viverá da fé. Se nós queremos ser justificados diante de Deus, nós precisamos viver pela fé. E é um aprendizado isso, amados, porque não é fácil fazer isso, não é fácil. Quando a gente está tudo, é o que eu falo, quando está tudo bem, é muito fácil dizer que tem fé. Mas é na hora do aperto, amados, é na hora da dificuldade, é na hora que nós não temos para onde correr, que o Senhor Ele nos pede para plantar essa semente. E eu creio, amados, que se o Senhor está falando isso conosco hoje, é porque o Senhor tem algo especial para vocês aqui, acima de qualquer coisa, para quem está aqui. Porque essa é uma palavra, amados, que ela é fiel. Independente de mim, independente de quem estiver falando ela. O Senhor, Ele é fiel à sua palavra. E Ele diz nessa noite, quem plantar fé vai colher bons frutos. Vai colher a minha vontade. E a vontade do Senhor é perfeita. Nós precisamos desejar essa vontade. Se nós não desejarmos ela, amados, não vai nos restar nada, amém? Amados, só para finalizar, eu notei ao ler os evangelhos, quantas vezes o Senhor se admirou com o tamanho da fé de algumas pessoas. Quantas vezes o Senhor olhava para algumas pessoas e falava, meu Deus, eu nunca vi tamanha fé. Meu Deus, quanta fé nessa pessoa. Ou então, a tua fé te salvou. Eu creio que todo mundo concorda que foi Jesus que fez tudo, né? Nós não precisamos fazer quase nada. Jesus, Ele deu o primeiro passo na nossa direção. Ele se entregou numa cruz, amados, pelo amor de Deus. Nenhum de nós aqui poderia fazer isso. Mas eu acho interessante, amados, como o Senhor nos deixou um papel a desempenhar na terra. Como o Senhor nos deixou uma direção específica do que fazer para agradá-lo. Eu não me recordo onde, mas tem um versículo que fala, que Jesus fala, né? Que fazer a obra de Deus é, acima de tudo, crer que Deus o enviou. Então, amados, eu só posso dizer para os irmãos uma coisa. Eu sei, amados, que nem sempre tudo o que o Senhor diz para nós, o que o Senhor planeja para nós é o que nós queremos ouvir, é o que nós desejamos e é o que nós imaginamos. Às vezes acontecem coisas no nosso caminho que a gente não esperava. Porém, eu creio, amados, que o Senhor é perfeito em tudo o que Ele faz. E por isso Ele nos pede fé. Porque o Senhor, amados, Ele tem uma forma especial de lidar com cada um. E se nós sabemos, amados, aplicar nossa fé na presença dEle, nós vamos ser reconhecidos por Ele. Independente, amados, se nós não formos reconhecidos nessa terra, se nós vivemos a nossa vida todinha anonimamente, se nós vivemos a nossa vida todinha, às vezes sendo uma mãe de família, um pai de família, apenas isso, amados, porque eu particularmente creio que isso já é um grande ministério. Ser mãe e pai de família é um grande ministério. Mas se o que o Senhor tiver para nós for pequeno ou grande, o que importa, amados, é que a nossa fé, quando Ele olhar para nós, seja aquela fé que faça Ele parar e falar, meu Deus, que fé. E, amados, a fé ela não começa grande. É por isso que nós precisamos plantá-la. Nem sempre ela começa grande. Às vezes ela é como uma semente que precisa ser cultivada, precisa ser regada, precisa ser trabalhada. E eu creio que é por isso que o Senhor hoje quer pedir para nós, para plantarmos a nossa fé na vontade dEle. Eu sei, é o que eu falo, eu sei do meu coração, eu sei o que eu tenho pedido para o Senhor. E eu trouxe essa petição hoje para o Senhor, crendo que o Senhor vai nos atender, amém? E eu gostaria de pedir para os irmãos, para que hoje, nesse momento, quando eu queria pedir até para os líderes para orar por nós, amém? Por todos os jovens. Quando nós formos receber essa oração e fazer essa oração, amados, coloca diante do Senhor a semente que você tem hoje na sua fé para trazer para Deus. O que você gostaria de plantar na presença de Deus hoje para colher lá na frente? Eu sei, amados, que o que mais me vem à mente é algo da parte de Deus mesmo, porque eu sei que tem pessoas aqui que o Senhor quer levantar para usar. Eu creio nisso. Quando o Senhor me deu essa palavra, foi algo que Ele falou no meu coração. Tem pessoas que eu quero usar.
Só que para isso, amados, às vezes a gente tem que deixar algumas coisas na nossa mente de lado e plantar aquilo que o Senhor quer que a gente plante. No caso, a nossa fé. Mas às vezes, amado, é algo mais específico. O que você está precisando de Deus, amados, para que você possa realizar a vontade dEle, para que você possa parar, às vezes, de dar desculpas. Que você peça nessa noite, amados, que você entregue isso para Deus, que você semeie isso na presença de Deus. Porque o Senhor quer usar cada um de nós à sua maneira, com as suas especificidades, amados. Mas, acima de tudo, o Senhor não quer que a gente pegue a nossa fé e coloque no bolso e siga a vida. Porque Ele é grande demais para ficar guardado em só uma palavrinha. O Senhor é muito grande para virar somente uma palavra do nosso vocabulário, somente um conjunto de costumes, somente uma parte do nosso dia a dia. Eu creio, amados, que o Senhor Ele quer tomar conta de tudo em nossas vidas. E é por isso que Ele está pedindo para que hoje a gente plante. Ainda que seja bem pequena, amados. No dia que o Senhor me falou isso, eu falei para Deus com todas as letras. Falei, Senhor, é pequena a minha fé. Não é grande, não. Eu não tenho muitas condições de plantar isso na sua presença, mas eu vou plantar. Eu vou acreditar que o que o Senhor está me pedindo, o Senhor sabe o que está fazendo. Mesmo sem entender nada, eu vou confiar. E, para a glória de Deus, amados, o Senhor tem me mostrado que Ele sempre vai ser fiel à sua palavra e que Ele vai cumprir. Porque Ele já fez tudo por nós, amados, mas Ele quer que nós façamos algo por Ele. Ele quer que nós demos um passo a mais na direção dEle, amados. Além, claro, de aceitar Jesus, de ter o Espírito Santo dentro de nós, Ele quer que isso extravase as nossas vidas, extravase as nossas palavras, extravase o nosso dia a dia, amém? Eu gostaria de pedir para os líderes para orar por nós, amém? Eu agradeço a oportunidade, foi até aqui que o Senhor me deu, amém? Eu peço perdão para os irmãos do nervosismo, mas que o nome do Senhor venha a ser glorificado, amém? Aleluia. Se coloque em pé, irmãos. Quero chamar a Janaína aqui enquanto isso. Queridos, que palavra maravilhosa Deus falou conosco. E o tema desse culto está em 1 Timóteo, capítulo 4, no versículo 14. E Paulo, escrevendo a Timóteo, ele escreve dizendo: não despreze o dom que há em ti. E hoje a Mona Lisa falou sobre nós usarmos a fé da maneira certa, para a coisa certa. E obviamente que tem um contexto essa palavra, quando Timóteo ele recebe uma profecia sobre a questão do dom. Mas uma coisa que vale a pena ressaltar aqui é que todos nós temos um dom que Deus nos deu. Todos nós temos uma chamada de Deus especial nessa noite. Só que muitas vezes nós passamos muito tempo presos em tantas outras coisas, em tantas ocupações, e nós vamos deixando de lado, mas aquilo que Deus nos chamou de fato para fazer, porque a preocupação com as coisas deste mundo é muito grande. Mas nessa noite, querido, fique com essa palavra, que Deus possa abençoar as nossas vidas e nós possamos colocar em prática aquilo que nós aprendemos nessa noite, que nós sejamos ouvintes e também praticantes da palavra de Deus, amém? Nesse momento, a diaconisa Janaína, nossa líder também ali na Calabria, vai orar por nós. Amém, amados? Aleluia. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? A Nancy já pode se posicionando. Glória a Deus. Feche os seus olhos nessa hora. Oh Espírito Santo, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela tua presença em nosso meio. Queremos agradecer, ó Pai, porque nós vemos aqui cultuar o Teu santo nome, homenagear o Senhor, Pai. Oh, te engrandecer por mais um dia. Ah, Espírito Santo, aqui foi pregado, Pai, a respeito da fé. Espírito Santo, o Senhor bem conhece como cada vida se encontra aqui nessa noite. Senhor, vai de encontro agora com todo medo, com todo trauma, recomandará a súria. Começa a curar, Senhor, o interior, rebaia, choremenécia, de cada um que se encontra aqui. Começa a curar a mente, começa a curar o coração, Deus Todo-Poderoso. Que nós venhamos ter certeza, Pai, do Teu chamado. Certeza, Senhor, que o Senhor nos escolheu. Certeza